Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, que bom podermos nos encontrar nesta tarde, coroando assim a nossa jornada, agradecendo a Deus pelo mês que vivemos, mês de outubro, cheio de tantas graças e bênçãos, o mês especial do Santo Rosário, mês das missões, o mês da nossa grandiosa festa em honra de Nossa Senhora de Nazaré. Que bom podermos estar assim iniciando o novo mês, participando da Santa Missa, rezando, celebrando hoje o Sagrado Coração de Deus, o amor misericordioso do Senhor manifestado a nós. Aliás, aos devotos e devotas do Sagrado Coração de Jesus e a todos, quero lembrar-lhes as 12 promessas que Ele mesmo fez a Santa Margarida Maria, quando lhe apareceu, pondo para fora do peito o seu próprio coração e quase implorando: olha aqui o coração que tanto ama as pessoas e delas não recebe a não ser irreverências, desprezo. É a nós, meus irmãos e irmãs, que Jesus também dirige o mesmo apelo. Ao menos tu gosta de mim, pedia Jesus a Santa Margarida Maria. E ele prometeu a todos os seus devotos e devotas estas 12 promessas. A primeira: ouçam bem, a minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem do meu Sagrado Coração. Segunda: eu darei aos devotos do meu coração todas as graças necessárias a seu estado. Quer dizer, quem está solteiro, quem está casado, os consagrados, religiosos, quem é professor, quem é responsável disso. O estado quer dizer isso, a condição em que a pessoa se encontra. Eu darei todas as graças necessárias ao seu estado. Terceira: estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias. Quarta promessa: eu os consolarei em todas as suas aflições. Quinta: serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. Sexta: lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos. Sétima:
os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdias. Oitava promessa: as almas tíbias, tíbio quer dizer insossa, sem graça, sem calor, sem ânimo. As almas tíbias tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa devoção. Nona, as almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma grande perfeição. Décima promessa: darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos. Décima primeira: as pessoas que propagarem esta devoção terão o seu nome inscrito para sempre dentro do meu coração. Décima segunda promessa: a todos os que comunguem nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. Irmãos e irmãs, poderíamos fazer um comentário a respeito destas 12 promessas do Sagrado Coração de Deus a Santa Margarida Maria Alacoque. Não é possível. Mas eu gostaria de fazer referência a 2 experiências. Darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos. Várias experiências. Uma delas, assim: alguém procurou-me para ir visitar o seu bisavô, porque ele estava muito ruim, prestes a morrer, em casa, mas não queriam que o velho soubesse que era o padre, que ia dar uma extrema-unção, com medo que ele se rebelasse ou porventura apressasse ainda mais a morte dele. Sabe como é? Eu fui. Ao chegar nesta casa, eu vi na parede um quadro de Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, uma estampa antiga. É a Nossa Senhora como os barnabitas invocam a Mãe de Deus, Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência. E eu ouvi a conversa lá para dentro da casa: vovô, vem um amigo visitar o senhor. Eu fui adentrado, e na viagem da igreja para casa, a bisneta me informou que o avô dela trabalhara na construção da Basílica de Nazaré. E ao me apresentar como um seu amigo: como é o seu nome? É José Ramos. Mas eu não tenho nenhum amigo que se chame assim. E eu então procurei, iluminado, uma brecha por onde iniciar. Depois de várias tentativas, daqui, dali, nada. Não engatava assim o diálogo favorável com aquele idoso. E a certa altura me veio então a oportunidade. O senhor conheceu o Padre Afonso de Jorge? Então eu vi claramente que se desenhou um sorriso nos lábios daquele velhinho. Ah, o Padre Afonso de Jorge, eu trabalhei com ele como pedreiro. Eu ajudei a construir a Basílica Santuário. Pronto, meus irmãos e irmãs, estava aberta a porta. Eu pude conversar, ver como era. Acabei fazendo a confissão do velhinho. Dei a unção dos enfermos.
Perguntei do quadro, aquele quadro de Nossa Senhora da Providência, foi ele que me deu aquele quadro, tem muitos anos. E eu então pude fazer a finalidade da visita do sacerdote, não só do amigo, como eles tinham enganado o velho. A visita do sacerdote. Pude conversar, relembrar que eu conheço a história do Padre Afonso de Jorge, da Basílica Santuário, rememorar quem trabalhou com eles, como era o temperamento do Padre Afonso de Jorge. Ele era rigoroso, era sério, era muito exigente, mas era muito respeitado. Lembrar do mestre Vita, que era quem coordenava os trabalhos, o mestre Antônio Vita, um italiano, mestre de obras da nossa Basílica Santuário. E tudo aquilo foi um caminho para entrar na vida, na alma, na lembrança daquele velhinho que, por motivos da sua existência, quem sabe, havia permitido que o seu coração se endurecesse. Darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos. E uma outra experiência da 12ª promessa: a todos os que comunguem nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos. E eu quero explicar para vocês que não se trata de 9 meses por 9 meses, é a vida inteira, não é automático, só porque agora eu já fiz 9 sexta-feira, então eu já estou com o bilhete de entrada para o céu garantido. Negativo, não é assim as coisas de Deus. Faz a pessoa entender que são 9, porque depois da 3ª, da 4ª, vai gostando, vai vendo que aquilo é bom. Aí vai a 7ª, a 8ª, a 9ª, por que não a 10ª, a 11ª, e assim a vida inteira. Se é bom vir à missa, não é só na primeira sexta-feira, também aos domingos, vir participar, alimentar-se do pão da vida, pão dos anjos, pão dos fortes, o pão dos fracos, que é Jesus na Eucaristia. Muito bem. A estes darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. Lá na UTI, para encontrar o padre foi difícil. Estavam todos ocupados e eu, olhem só o que eu digo, por uma sorte, estava desocupado. Não é sorte não, meus irmãos, não foi por sorte. Estava livre, eu vou. A pessoa ia morrer sem assistência do padre. E eu perguntei: você ama o Sagrado Coração de Jesus? Fui devoto a vida inteira. E eu vi realizado ali a promessa que Jesus fez a Santa Margarida Maria: darei a graça da perseverança e da salvação eterna, e não morrerá sem assistência espiritual do ministro de Deus. Meus irmãos e irmãs, o apóstolo São Paulo, aqui na primeira leitura, falava que ele dava a salvação dele em troca da salvação dos judeus, porque os judeus da história não acolheram direito Jesus como seu Salvador. Paulo acolheu. Ele diz: pois eu daria em troca, se eu pudesse fazer isso, até quereria a minha condenação, mas que o meu povo pudesse. A isto se chama um desejo grande de doação, de capacidade de interceder. Tomara, Senhor, todos nós somos chamados a viver esta vocação da intercessão em nossa vida, interceder por aqueles que abandonaram a fé, por aqueles que estão longe de Deus, por aqueles que deixaram a igreja, interceder por aqueles que estejam vivendo alguma vida atolada no pecado, que estejam
fazendo experiências do mal, que andam tristes por isso, que estão atolados nos vícios, quem sabe na bebida, nos jogos, na prostituição, rapazes e moças vivendo na prostituição, no adultério, pecado, no roubo, quem sabe. A todos esses nós sempre lembramos, não julgando, mas a gente sabe de uma ou mais pessoas que estejam vivendo assim, estejam participando de coisas medonhas, satânicas. Vamos interceder por eles, vamos desejar a salvação deles, vamos desejar que possam comungar da fé antes de morrerem e que possam, quem dera, ter a alegria da presença do ministro sagrado, fazer uma boa confissão, arrependerem-se, retornarem ao caminho de Deus, recuperar a alegria da alma, a alegria do coração, a alegria da vida, a alegria que a fé nos proporciona. Meus irmãos e irmãs, é muito bom nós meditarmos sobre a riqueza da nossa fé cristã e católica. É muito bom nós nos abastecermos das coisas maravilhosas de Deus. É muito bom nós conhecermos, experimentarmos a misericórdia do coração de Deus para conosco e para com todos. Eu convido vocês agora que possamos sustar-nos um pouco em silêncio, para que a palavra penetre em alguma coisa o nosso coração.